Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Decode End. Hoje eu venho trazer uma estrutura de dados que pouca gente conhece, que é o Try. Vou fazer uma comparação dessa estrutura de dados com outras estruturas de dados que são estruturas baseadas em hash, que nem o mapa e o set, que são considerados ali um hash table, e explicar qual que é a vantagem do Try em relação a essas outras estruturas. Beleza? Eu vou falar aqui, né, nesses seguintes tópicos. A gente vai ter uma revisão rápida aqui do que é set, do que é mapa. A gente vai explicar qual que é o custo de um hash, né? Eu vou falar sobre a anatomia do try e vou fazer uma comparação direta ali para mostrar ali em quando devemos usar uma estrutura ou outra estrutura, beleza? Então é isso para o vídeo de hoje. E caso vocês não estejam inscritos no canal, se inscrevam no canal, isso é muito importante para gerar, né, mais insumos aí para o YouTube aí. Então, pessoal, sem muitas delongas, vamos começar aqui a revisão rápida do que é set e do que é mapa. Eu vou utilizar aqui a linguagem Java, que é a linguagem que eu tenho mais propriedade para falar. Beleza? Então, o set a gente define aqui como uma estrutura de dados única, ou seja, uma estrutura de dados que não permite elementos repetidos. E aqui eu trouxe aqui um exemplo que eu estou iniciando um hashet e estou adicionando duas vezes o nome Ana. Aí no final eu vou dar, né, um print ali de quantos elementos que eu tenho na lista e vai só me retornar um único elemento, que é a Ana. E por que isso acontece? Toda vez que a gente usa uma coleção baseada em hash table, ele faz um cálculo por trás ali para calcular o hash code, aqui no caso do Java, daquela string. Ou seja, ele pega caractere por caractere e no final ali divide pelo um número primo que é usado para calcular qual é o hash code daquela string. E quando isso acontece, ele verifica o quê? Poxa, eu não tenho esse hash calculado. Então, eu posso adicionar dentro ali do meu set. E se eu já tiver esse hash calculado, o que ele faz? Ele vai chamar, no caso do Java, o método equals, para saber se é uma string diferente ou não. Se for diferente, ele acaba adicionando ali dentro da minha coleção. E qual que é a principal vantagem ali do set? Se a gente pegar a notação Big O, ele é definido como aproximadamente O de 1 para a maioria das operações. E por que O de 1? Porque eu posso ter a colisão de um hash que, por exemplo, eu coloco o nome Ana e coloco um segundo nome ali que tenha o mesmo cálculo de hash, que é equivalente a Ana. Aí eu tenho uma colisão do hash. Então, na grande maioria das vezes, a, a utilização do set acaba sendo O de 1. E falando um pouco agora do map, que é a segunda estrutura aqui que a gente vai revisar, ela segue o mesmo conceito que o set. Para quem não conhece, o mapa é uma estrutura de dados baseada em chave e valor, onde a chave do meu mapa não pode ter elementos repetidos, que internamente ali utiliza por baixo dos panos uma coleção baseado em hash table. Ou seja, eu nunca vou conseguir adicionar chaves duplicadas e caso eu adicione essa chave, pode, né, sobrescrever o valor ali. E para a grande maioria dos casos, o mapa funciona como um set ali, que ele tem um lookup, né, que é de 1, O de 1 na notação Big O. Ou seja, ele funciona da mesma maneira ali do set, com uma pequena diferença que é uma coleção baseada em chave e valor. Beleza? Indo para o próximo slide, pessoal, a gente vai falar sobre o custo oculto do hash. Porque normalmente uma coleção baseada em hash table, que é o caso do set e do mapa, a gente viu por definição que é O de 1 na maioria do tempo ali. Mas o que a gente não falou é sobre o custo de calcular esse hash, que envolve percorrer todos os caracteres daquela string ali, isso a gente está falando de uma string, para fazer esse cálculo. Se for uma string muito grande, o cálculo computacional aqui
vai ser mais demorado de fazer. E para isso a gente tem outras estruturas de dados que não são baseadas em hash que a gente pode utilizar para não ter esse problema aí, que é o caso da estrutura de dados try, que é uma árvore de prefixo. Ela compartilha prefixos únicos e acaba sendo mais performática que outras estruturas. E o que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, eu tenho o nome João, e depois eu tenho o João da Silva, e depois eu tenho o nome João Lucas. Nesse caso em específico, se eu estiver utilizando uma coleção baseada em hash table, eu vou ter que ter 3 nomes diferentes como chave do meu mapa, ou 3 nomes diferentes dentro de uma coleção set. E isso pode crescer bastante dependendo da quantidade de dados que você tem ali. E o que a gente usa para resolver esse problema? A gente usa essa estrutura de dados, porque ela compartilha, né, caminhos, né, prefixos comuns. Ou seja, se eu tenho João da Silva e João Lucas, ou outro João, eu não vou ter esses 3 nomes repetidos. Eu vou ter um caminho fixo. Por exemplo, vou ter João, e depois de João, vou ter uma bifurcação para Lucas, né, e outros nomes que são derivados de João. E com isso eu consigo ali economizar, né, na minha base de dados. E eu consigo ter uma busca mais rápida também. E como se dá, né, a anatomia de uma try? E como ela funciona internamente? Através de nós. E cada nó contém um prefixo atual, que seria o que foi percorrido até aquele dado momento dentro do nó. Chaves, que seria a letra representante daquele nó dentro do alfabeto. E contém a contagem de palavras, porque eu posso chegar ali no final de uma palavra, eu preciso saber, né, se é o nome ou não. E qual que é a principal vantagem do try? É a sua eficiência. Ela é baseada no comprimento da palavra, ou seja, no caso, eu dei um exemplo de 3 nomes que são Joões que têm sobrenomes diferentes. Nesse caso, eu não preciso repetir João 3 vezes. A anatomia da try já resolve esse problema. Sem cálculos de hash, a gente não precisa calcular a hash, e a gente só faz a navegação pelas letras ali, né, fazendo a gente ter uma performance na sua utilização. E com isso conseguimos ali, né, tirar uma vantagem em relação a estruturas que são baseadas em hash table. Beleza? Então vamos para o próximo slide, que é a comparação do try, do set e do map. Eu não vou explicar essa tabela aqui. Caso vocês tenham interesse em dar um pause no vídeo ali, analise a tabela, eu acho que isso é muito importante para saber quando você deve usar um set, quando você deve usar um mapa e quando você deve usar ali um try ali, dependendo do seu problema. Ou seja, é muito importante você usar a estrutura de dados para o problema certo. Beleza? E o próximo slide aqui são os casos reais de uso de um try. Normalmente quando você está digitando ali no Google Search, aparece sugestões ali de palavras. O Google Search utiliza essa estrutura ali para mostrar ali, né, uma palavra que você e outras pessoas estejam pensando que estejam conectadas ali. O Spell Checker, normalmente quando você está usando o Word ou o LibreOffice ali, você comete um erro ortográfico, a própria ferramenta mostra ali que você errou. E a busca de contatos que eu falei anteriormente, que é um algoritmo bem comum ali, quando você está fazendo a busca de contatos pelo nome, mostra todas as pessoas que têm o nome com aquele prefixo. Beleza? E eu vou fazer uma implementação aqui, show the code, usando o LeetCode de uma implementação de try. Então, bora ali para o LeetCode, que eu vou codificar e explicar ao mesmo tempo como implementar uma try utilizando o Java. Beleza? Então, bora lá para o LeetCode para eu fazer a demonstração desse exemplo. Então, pessoal, já com a tela do LeetCode aberta aqui, a gente precisa aqui fazer o que primeiramente? Como a gente viu que o try é baseado em nó, a gente tem que fazer o que? Teremos que criar uma classe chamada nó,
Eu vou dar o nome aqui de Node, certo? E o que vai ter dentro dessa classe Node aqui, para exemplificar para vocês? A try, ela é baseada em letras, certo? Então, eu vou ter um char dentro desse nó, chamado letter. Eu vou ter uma outra definição aqui que é importante para resolver, se é o final de uma palavra ou não, que isso a gente precisa saber também. E o mais importante aqui é o nó, porque eu posso ter uma referência muito grande aqui de uma palavra. Essa é a definição base. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um construtor para essa classe. Então, eu vou estar aqui criando os valores, letter, e também para a palavra letter, final, isso, o word, que é um boolean aqui, beleza? E eu vou ter aqui, né, vou atribuir esses valores aqui, que seriam esse também vou atribuir aqui, que é aqui, beleza? E o que eu faço aqui, né? Eu tenho meu node, e dentro do meu node, o que eu preciso fazer? Dentro do meu alfabeto, eu tenho 26 letras, então vou criar um node aqui de 26 posições. Beleza? Eu acho que é isso. Eu defini a minha classe Node primeiramente aqui. Agora, o segundo passo para mim iniciar aqui ao meu try, eu preciso fazer referência à minha classe Node. Então, vou fazer aqui um private node. E o que eu vou chamar aqui esse node? De root, porque ele vai ser o começo da minha árvore, né? E vou dar um new node. E eu tenho que passar alguns parâmetros aqui nesse construtor. Eu vou passar aqui, né, esse valor aqui, que é um valor que é nulo, e vou passar um valor false aqui dentro. Na verdade, eu posso até fazer um código mais bonito. Eu posso fazer isso daqui, que eu acho que é mais elegante do que fazer direto aqui no construtor. Então, isso daqui vai funcionar, isso também vai funcionar. Ou seja, eu estou iniciando a minha classe try aqui dentro. E dentro dessa classe aqui, eu tenho alguns métodos que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso fazer primeiramente aqui? Eu vou fazer o método de inserir dentro da minha try o nome. Então, vou fazer um for each, vou fazer um char letter, e dentro do Java eu tenho um método chamado que é toChar array, que vai me devolver aqui uma quantidade aqui, vai me devolver um array de chars represente daquela palavra, certo? E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso saber se o meu root, eu preciso pegar meu nó primeiramente aqui, vou criar uma variável auxiliar, que vai ser node igual auxiliar, que vai receber o meu root aqui. Porque eu preciso percorrer todos os elementos da minha árvore. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Se o meu auxiliar, que aqui eu vou ter o meu nó, se o meu auxiliar ponto nó dessa letra aqui é igual a null, o que eu tenho que fazer? Eu sei que isso não existe dentro do meu try. Eu preciso adicionar. Então, vou fazer auxiliar de letter. Vou dar um new node, passando qual que é a minha letra.
E eu vou passar um outro parâmetro aqui, que é o falso, porque não é o final da minha palavra. Beleza? E o que eu preciso fazer agora? O meu auxiliar tem que receber esse cara, porque eu preciso percorrer ali a minha árvore. E assim vai indo. Beleza? E aqui no final, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o final da minha palavra. Então, eu preciso pegar aqui o auxiliar.node, que vai ser, teoricamente, a última palavra, certo? Do meu try. E vou colocar aqui, né, um isWord, que é esse método aqui, e vou colocar igual a true, beleza? Só recapitulando, e eu criei uma variável auxiliar aqui, que se chama, que recebe o meu root, e eu começo a percorrer todos os caracteres do meu array dentro desse for. E a primeira coisa que eu faço aqui, eu pergunto se o meu auxiliar é igual a nulo. Se for igual a nulo, eu instancio um novo elemento. Beleza? Se não for, eu continuo percorrendo ali a minha árvore para baixo até eu chegar na última posição. E quando eu saio do for, o meu auxiliar já está no último nó ali da árvore e eu digo sim que é uma palavra ou não. Beleza? E como que a gente vai implementar esse método aqui? O search. Da mesma maneira aqui. Eu vou percorrer toda a minha palavra e eu vou ter um for também. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, só para vocês entenderem. Eu vou ter um for aqui também. E qual que é a diferença aqui do outro caso? Eu vou fazer aqui, basicamente, o que ele está perguntando aqui? Se existe a palavra dentro da minha árvore. E se não existir, eu tenho que retornar aqui um return false, porque eu sei que nesse caso em específico, eu comecei a percorrer a minha árvore. Se tem uma letra que eu desconheço aqui, dentro da minha árvore, dentro do meu try, eu já vou retornar false. Então não tem por que eu continuar percorrendo, porque eu não vou continuar. Porque o try é uma árvore de prefixos, ou seja, lembrando daquele caso do João. João da Silva, João Lucas. Se já tem um nome que já é diferente, não é o nome completo, eu já retorno. E qual que é o caso aqui? Eu vou ter um return aqui, para saber se o meu auxiliar é um nome dentro da minha estrutura de dados. Esse seria um search, que eu tenho que retornar true, se existe e foi definido como um nome também. Beleza? E o último dado aqui seria esse daqui, que seria o starts with, que uma busca por prefixo ali. Então a gente vai ter aqui o nó. Eu tenho que tomar cuidado aqui com o prefixo. Beleza, to char array. Aqui tá o word. Beleza, se nó for diferente de nulo. Beleza, se não, aqui no final, se existir todas essas condições aqui, eu apenas retorno true aqui, porque eu consegui chegar na minha última posição. Então, opa, eu preciso desse cara aqui ainda. Esse cara aqui eu ainda preciso, desculpa. Então, bora rodar o código aqui e ver se funciona ali para o nosso exemplo. Deu um probleminha aqui, deixa eu entender. Foi na linha... eu vou pausar o vídeo aqui e quando eu resolver esse problema aqui, eu volto aqui. Só voltando aqui pro vídeo, pessoal, eu descobri o problema. Era um problema bem simples,
que eu acabei esquecendo aqui de fazer, que é o seguinte. Como a gente está trabalhando com um array de 26 posições, quando eu recebo uma letra, eu tenho que fazer, né, a subtração do valor, né, para achar a posição correta dentro do meu array. E como que a gente faz isso? A gente pega a letra que recebeu e faz a subtração do menos A. Por exemplo, se eu tenho se eu estou recebendo um A e recebo um A, aqui a primeira posição do meu array vai ser 0 e assim por diante, né? Então, eu só esqueci desse detalhe aí. Peço desculpa a vocês, né? Mas é uma coisa simples ali que eu acabei não pensando ali quando eu estava fazendo o exercício aqui com vocês. Vou dar um submeter aqui no exercício. Vamos ver, ele está compilando o código e o código ali foi aceito, né? Eu esqueci de dar um run aqui, vou dar um run aqui também para vocês verem que o código está plenamente funcional. Então, basicamente, a estrutura try é isso. Então, vamos voltar ali para a apresentação, né? Para eu terminar de fazer ali, né, as considerações finais aqui desse vídeo, beleza? Então, pessoal, uma vez ali com o exercício já resolvido, já implementado, né? Eu espero ali que vocês tenham gostado desse vídeo, de um vídeo mais técnico, né? E gostaria, né, de agradecer vocês ali por assistirem o vídeo. Então, só recapitulando aqui, a estrutura de dados try muda, né, um pouco a maneira de resolver alguns problemas, né, quando é baseado em string, que normalmente é o caso mais comum de utilização do try. Nesse caso até que eu dei, né, imagine que você tem, né, uma base com milhões de nomes. Muitos desses nomes se repetem ali, o prefixo desse nome. Então, o ideal é que não você utilizar, né, um set para ter uma busca rápida. Utilize um try que vai ser mais rápido. Você vai conseguir armazenar mais dados dentro da sua estrutura, tendo, né, um custo de computação bem menor. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer vocês aí por assistirem o vídeo. Novamente, se inscreva no canal e se você curtiu o vídeo, dá um thumbs up ali pra gente, que vai ser muito importante também. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.